Você já ouviu falar da maldição que assombra a família de Bruce Lee? Como é possível que duas estrelas lendárias, pai e filho, tenham morrido em circunstâncias misteriosas no auge da carreira e de formas que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente? Coincidência? Destino? Ou existe algo muito mais sombrio por trás dessa história? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você vê Bruce Lee para sempre. E já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita em maldição? Vamos descobrir juntos a morte de uma lenda. Bruce Lee, o dragão imortal das artes marciais, tinha apenas 32 anos quando morreu. Um homem no auge da forma física, com reflexos quase sobre-humanos, e que inspirava milhões. Mas a forma como ele morreu levanta muitas suspeitas até hoje. Segundo os relatos oficiais, Bruce teria sofrido um edema cerebral após tomar um simples analgésico. Simples assim, sem sinais de agressão, sem doença prévia, sem nenhuma explicação convincente. Mas então começaram as teorias. Um mestre de Kung Fu, saudável, treinado, morre por um comprimido. Teve gente dizendo que foi envenenamento. Outros falam em acerto de contas da máfia chinesa. E tem ainda os que acreditam que ele foi silenciado porque estava revelando segredos de artes marciais ao Ocidente. Bruce vinha sendo muito criticado por mestres tradicionais chineses. Ele rompeu uma regra não escrita: compartilhar o Kung Fu com ocidentais. Em entrevistas, ele dizia não acreditar em barreiras raciais. Para ele, a arte marcial era universal, mas essa visão não agradava a todos. Amigos próximos relataram que Bruce sofria de fortes dores de cabeça nos meses antes da morte. Ele chegou a desmaiar em um estúdio e foi levado às pressas ao hospital. Mesmo assim, os médicos não encontraram nada conclusivo. Quando morreu, estava acompanhado da atriz Betty Chig-pei, que o deu um analgésico chamado Equagesic. Logo surgiram rumores. Quem era essa mulher? Por que ela estava com Bruce? E por que o caso foi abafado tão rapidamente? Alguns fãs mais atentos apontam que Bruce já havia previsto que teria uma morte precoce. Ele mesmo dizia que sentia que não viveria por muito tempo. Inclusive, há gravações onde ele comenta que estava sendo perseguido espiritualmente. Seriam apenas metáforas? Ou ele já sentia a presença daquilo que chamamos de maldição? E tem mais. O local onde Bruce morreu foi completamente limpo antes da chegada da polícia. Nenhuma perícia completa foi feita no apartamento. O relatório médico foi publicado com pressa, e o caixão foi lacrado antes que qualquer familiar pudesse ver o corpo com atenção. Será que estavam escondendo algo muito maior? A sombra sobre o filho. Anos depois, o filho de Bruce Lee, Brandon Lee, começa a trilhar seu próprio caminho. Bonito, talentoso, promissor. Brandon era o protagonista do filme O Corvo. Mas durante as filmagens, uma bala de verdade foi disparada acidentalmente no lugar de uma de festim. Sim, você ouviu certo. Uma arma cenográfica com munição real. E adivinha o que aconteceu? Brandon morreu, com 28 anos, quase a mesma idade do pai. Como um erro tão absurdo acontece justamente com o filho de Bruce Lee? Investigadores disseram que foi um acidente, mas há quem jure que foi algo muito maior do que isso. Alguns falam em sabotagem, outros numa maldição que acompanha a linhagem dos Lee. A arma usada na cena já havia sido usada com munição real nos dias anteriores, o que nunca deveria ter acontecido em um set de gravação profissional. O assistente de direção declarou a arma como segura, sem sequer verificar o tambor. Membros da produção relataram que estranhos acontecimentos começaram a ocorrer durante as filmagens. Luzes que piscavam sozinhas, objetos que mudavam de lugar e até sonhos perturbadores envolvendo Brandon e seu pai. Brandon, antes de morrer, teria dito para colegas que sentia uma presença estranha no estúdio. Ele chegou a brincar que O Corvo era um filme com energia pesada. Mal sabia ele que se tornaria parte da lenda sombria. E o mais bizarro, na cena em que Brandon é baleado, era exatamente a cena em que seu personagem morria com um tiro. É como se a realidade tivesse imitado o roteiro, ou o roteiro tivesse previsto a tragédia. Curiosamente, a cena da morte nunca foi incluída na versão final do filme. Foi excluída imediatamente após o acidente. Mas muitos dizem que existem cópias escondidas. Será que alguém quer enterrar a verdade junto com ele? Detalhe curioso, o filme O Corvo fala sobre um homem que morre injustamente e volta dos mortos. Você consegue imaginar o impacto disso no emocional de quem trabalhava no projeto? É como se Brandon estivesse vivendo a própria maldição
diante das câmeras. Os bastidores se tornaram um verdadeiro clima de luto antes mesmo do filme estrear. E desde então, ninguém mais ousou refilmar a mesma história. A lenda do dragão amaldiçoado. Na cultura chinesa, existe a crença de que espíritos malignos perseguem famílias que quebram tradições ou desafiam forças superiores. E Bruce Lee fez exatamente isso. Desafiou mestres antigos, levou os segredos do Kung Fu para o Ocidente e enfrentou tabus milenares. Há quem diga que, ao fazer isso, ele atraiu para si uma maldição espiritual. E se tudo o que aconteceu foi o preço por revelar segredos que deveriam permanecer ocultos? Segundo uma das teorias mais estranhas, Bruce Lee teria sido amaldiçoado ainda bebê. Na cultura tradicional, quando um menino nasce, acredita-se que espíritos do mal tentam capturá-lo. Por isso, muitos pais chineses davam nomes femininos aos filhos nos primeiros anos, para despistar os espíritos. Bruce nasceu com o nome de Li Junfan, mas também recebeu o apelido de Pequena Fênix, um nome feminino. Apesar disso, alguns monges afirmaram que a proteção espiritual dele foi quebrada ainda na infância. Ele também desafiava as tradições com sua filosofia pessoal. Bruce acreditava que as artes marciais deveriam ser flexíveis e sem regras rígidas, algo completamente oposto ao que os mestres pregavam. Isso, segundo os mais supersticiosos, ofendeu forças invisíveis, selando seu destino. O filme Dragão, a história de Bruce Lee, lançado pouco antes da morte de Brandon, mostra uma cena onde Bruce enfrenta um demônio sombrio que tenta roubar seu filho. O mais assustador é que essa cena foi escrita anos antes de Brandon morrer da mesma forma como o pesadelo previa. Essa cena hoje é considerada por muitos como uma profecia fílmica. Alguns acreditam que os próprios roteiristas foram inspirados por algo maior, como se a história da família já estivesse sendo escrita e ninguém pudesse escapar. Outros dizem que o próprio Bruce consultou médiuns e monges em segredo durante os últimos anos de vida. Há relatos de que ele buscava proteção espiritual, mas algo parecia sempre escapar de seu controle. Documentos encontrados após sua morte falam de sonhos premonitórios e sombras recorrentes. E até hoje, fãs visitam o túmulo da família levando oferendas e cartas pedindo que a maldição acabe. Mas será que ela realmente teve fim? O que estão escondendo? Pouca gente sabe, mas documentos sobre a investigação da morte de Bruce sumiram misteriosamente. E sobre Brandon, várias provas do set de filmagem desapareceram logo após o ocorrido. Além disso, rumores de que Hollywood sabia de algo e abafou o caso rondam até hoje. Por que não fizeram um especial ou documentário oficial com os bastidores da morte de Brandon? Porque a família Lee evita falar publicamente sobre certos assuntos. Será que alguém realmente quer que essa história nunca seja contada? Muitos fãs e estudiosos acreditam que Bruce e Brandon foram vítimas de algo que não pode ser explicado só com lógica. Alguns até relacionam os casos com sociedades secretas ou pactos espirituais feitos por pessoas próximas. Há uma teoria pouco conhecida que diz que Bruce teria entrado em conflito com uma organização secreta ligada às artes marciais e ao cinema asiático. Essa organização, segundo rumores, queria controle total sobre os filmes que representassem a cultura oriental. Além disso, existem fotos e vídeos dos bastidores do filme O Corvo que nunca foram liberados ao público, porque esse material está escondido até hoje. E por fim, amigos próximos da família revelaram que, após a morte de Brandon, a mãe dele passou a ter visões e sonhos perturbadores, como se algo estivesse tentando se comunicar do outro lado. Relatos apontam que documentos relacionados às autópsias foram extraviados. Algumas testemunhas-chave mudaram de versão ou sumiram completamente. Produtores do filme evitaram dar entrevistas por anos. Outros membros da equipe disseram ter recebido ordens para não falar com a imprensa. Parece que quanto mais se investiga, mais perguntas aparecem e menos respostas vêm à tona. Bruce Lee deixou um legado eterno, mas a sombra de sua morte e a de seu filho continua nos perseguindo até hoje. Coincidência, tragédia familiar ou uma maldição real que selou o destino da família Lee? Comenta aí. Você acredita que Bruce Lee foi vítima de uma maldição? Ou tudo isso é só teoria da conspiração? Seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Se curtiu esse mistério, deixa o like, compartilha com alguém que também é fã do Bruce Lee e se inscreve no YouCurioso, porque aqui a curiosidade não tem limites. Nos vemos no próximo vídeo.